Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar mais um pouquinho. Opa, nossa convidada já está disponível. Deixa eu só acessar ela aqui. Tudo bem? Olá, Oi, Josefine, tudo bem? tudo bom? Boa noite. É uma Boa ligação noite. ligação direta entre Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Né? Pois é, eu fico com saudade do Rio Grande do Sul, que eu fiz minha residência de neuropediatria aí no Clínicas. Então, Ah, esse sim. sotaque é muito bom para mim, me traz boas recordações. Ah, que bom. Já viveu em solo gaúcho, então. Sim, Ai, que bom. Então vamos começar já, o pessoal vai chegando, né, Josefina? Até para a gente não perder tempo, senão depois a gente começa a engatar a conversa e o tempo acaba e a gente não consegue acaba tudo. atingir Então, vamos. o nosso objetivo. Então, para quem não me conhece, eu sou Lissandra, sou uma das fisioterapeutas aqui do Espaço Interdisciplinar. E hoje a gente tem, né, nós convidamos a Josefine por conta de uma aula, principalmente particularmente que eu tive, né, um curso que eu estou fazendo de avaliação e intervenção no transtorno do espectro autista, e foi muito válida, assim, foi muito legal mesmo. A Josefine tem uma linguagem bem acessível a todo mundo, então a gente pensou, por que não, né, trocar uma ideia, já que a gente tem um público de prematuros, né, já que é o título da nossa conversa hoje, é para a gente estar trocando uma ideia, né, das intervenções, né, das intercorrências, e a ideia desse tema particularmente surgiu principalmente porque é uma das intercorrências que pode acontecer, né, Uhum. com os prematuros, que são as crises convulsivas, enfim, como que elas podem aparecer, quando que elas aparecem, né? Então, nesse sentido, para a gente trocar informação mesmo hoje, né? Nossa conversa. E Isso. para quem, né, está nos assistindo, assim, se tem alguma dúvida, pode mandar as perguntas. Se nós não conseguirmos responder hoje, então a gente, né, vai mandando um direct. Depois é uma conversa bem informal mesmo, para adquirir Isso conhecimento, mesmo. trocar informações, né? Informação, né? Informação tem que ser disponível e para todo mundo, não é para ficar restrito a um ou outro segmento profissional e tal, né? Uhum. Tem que estar todo mundo bem ciente de tudo que pode acontecer e eu digo principalmente as famílias, Sim. né? As pessoas que eu acho que devem ter maior informação sobre o quadro, sobre a situação né, do paciente, seja criança ou seja adulto, é a família. Com certeza. Aqui, aqui em Uberaba está na época dos besouros, então de vez em quando vocês vão ver fazendo os movimentos bruscos assim, é o besouro que está balançando. Mas eu quero, antes de nós começarmos, de você começar, Josefina, eu quero agradecer, então, a tua disponibilidade, né, de estar trocando essa ideia, tendo essa conversa conosco essa noite. E, então, desde já, eu e toda a equipe aqui da Clínica Espaço Interdisciplinar, agradecemos muito a tua disposição e Eu que, disponibilidade. agra- eu que agradeço o convite, eu adoro falar. Quem me conhece, tem a mãe de alguns pacientes aqui, tem a mãe de um paciente muito querido para mim, que é o Luiz Gustavo, a Flávia, e ela sabe que eu gosto de falar. Então, Então, vamos lá, a palavra é com você agora, Josefina. Então tá, né? Então, nosso tema hoje é sobre, né, a prematuridade e ocorrência de crises neonatais, né, de crises convulsivas, né, no período da prematuridade. E a gente, né, eu acho que o mais importante quando a gente fala de prematuridade, assim, a gente não pode deixar de pensar na gestação, né, porque esse bebê nasceu prematuro, muito provavelmente porque teve alguma intercorrência durante o período gestacional. Então, é sempre muito importante a gente né, frisar, valorizar a importância de um pré-natal muito bem feito, muito bem conduzido, né? E aí vai mais uma vez a questão da informação. Então, se é uma mulher que
né, tem informações à disposição dela, que ela consiga compreender, porque às vezes tem muita informação, mas você não consegue compreender ou você não consegue trazer para a sua realidade aquela informação que você encontrou no Google, que você viu no Instagram, enfim. Sim. Né? Informação tem muita, mas às vezes a gente não consegue filtrar, selecionar, né? E transpor mesmo essa informação para a situação que a família está passando. Né? Então, por isso que eu valorizo muito o falar de forma aberta, de forma franca e de forma bem simples, porque todo mundo precisa entender. Então, o mais importante de tudo na prematuridade, assim, né, o primeiro passo é a gestação. Então, muitas vezes esse bebezinho vai nascer prematuro por conta de alguma intercorrência durante a gestação. Infecção materna, inclusive infecções simples, como infecção de trato urinário, que é super comum durante a gestação. Né? Todo mundo que já engravidou já teve pelo menos uma infecção urinária na vida durante a gestação. Então, é muito comum e é uma causa importante de nascimento, né, de crianças prematuras. Por quê? Quando a criança está num ambiente ali que está sendo agressivo para ela, ou seja, né, tem uma infecção no corpo daquela mãe, é um ambiente agressivo para aquela criança. Então, ele quer sair dali. Então, às vezes, ele vai nascer prematuro. Então, infecção materna, que é a infecção do trato urinário. Infecções congênitas, que é a toxoplasmose, a rubéola, citomegalovírus, né? A sífilis, que infelizmente é uma doença facilmente tratada, mas é uma doença que ainda ronda muito, né, as pessoas do país inteiro, né? Nós, infelizmente, nós vivemos num país que é pobre, então as pessoas têm pouca informação. Eu digo, não é nem pobre tanto de dinheiro, é pobre de informação mesmo à disposição, né? Então, no pré-natal é importantíssimo que a mulher esteja sempre investigando essas infecções congênitas, né? Então, lembrar quem está grávida aí, ou se você tem alguém grávida na família, tem que questionar, tem que pedir para o médico fazer os exames de sorologias em todos os trimestres. Porque não é porque no primeiro deu negativo e ok. Não, todos os trimestres precisam ser feitos, né? Sim. E no caso da sífilis, em particular, é uma doença que é facilmente tratável. Todo mundo tem medo do tratamento, que é a benzetacil, né? Todo mundo tem medo da benzetacil. Mas tratou, acabou. Então, eu livro a criança, né, de ter uma complicação muito grave na frente, porque a sífilis congênita é uma doença gravíssima, né, afeta o sistema nervoso central da criança de uma forma muito importante. Então, ficar sempre de olho durante a gestação, quadros infecciosos, né, tem que ser investigado, intervido, tratado, né. Além das infecções, também na gravidez, que pode levar ao parto prematuro, doença hipertensiva da gravidez. Então, aquela mãe que tem pressão alta ou que desenvolve pressão alta durante a gestação, né? Às vezes ela faz um quadro de pré-eclâmpsia, induz um parto prematuro. Né? Às vezes a mãe nem sabe que é hipertensa, né? A gestante nem sabe que está hipertensa. Só vai saber quando está lá já entrando em trabalho de parto, né? O bebê ainda prematurinho. Diabetes também pode induzir parto prematuro. Né? Então, em relação à gestação, essas são as coisas mais importantes que a gente tem sempre que estar atento, né? Quem está gestante, ou se você acompanha, se é um obstetra, um médico de saúde da família que faz acompanhamento pré-natal, uma enfermeira obstétrica que faz acompanhamento pré-natal, é importante estar sempre de olho nessas situações que podem induzir um parto prematuro, e aí essa criança vai, né, ser mais suscetível a diversas complicações. E em relação ao próprio bebezinho, né, então às vezes o bebê estava lá no útero, a mãe com uma infecção urinária, esse bebê nasce prematuro. Então ele já estava infectado, ele já nasce com essa infecção. Né? Então é um bebezinho que às vezes vai ficar internado na UTI, no berçário, precisando de tratamento antibiótico, né? Então pneumonia, pode acontecer uma sepse, que é uma infecção sistêmica, né, generalizada, meningite. Então, às vezes, essa criança já nasce infectada. Ou, porque ela nasceu prematurinha, precisa ficar no ambiente hospitalar, ela acaba contraindo uma infecção.
né? É um bebezinho muito suscetível. Então, infecções são, assim, é o número 1 do risco de crise convulsiva na prematuridade, né? Porque é um bebê que é muito suscetível às infecções. Além das infecções, né, pneumonia, o bebezinho pode fazer prematuro, pode fazer uma enterocolite necrotizante, que é uma inflamação, uma infecção muito grave do trato gastrointestinal, do intestino. Então, chega a necrosar o intestino. Essa criança está mais suscetível também, né, a ter outras complicações. Então, o bebezinho prematuro, ele é muito sensível. Qualquer coisa pode atrapalhar ali o andamento da situação, né, a evolução dessa criança e expor ele a um risco maior do que já o da própria prematuridade de ter crises convulsivas, né? O bebezinho, por exemplo, prematuro, ele tem uma instabilidade térmica, então por isso que ele fica no bercinho aquecido. Então, com essa instabilidade térmica, se ele fica ou muito quente ou muito frio, ele pode desencadear uma crise convulsiva. Porque aciona o centro regulador da temperatura, que é no cérebro. E aí isso pode fazer com que o bebê tenha uma crise. Então, por isso que o bebezinho prematuro fica sempre naquela incubadora, né? Não é tanto para... É também para proteger ele do meio externo, mas é mais para garantir um ambiente em que a temperatura e a umidade estejam, né, sempre controlados, para garantir a manutenção, a estabilidade da temperatura. Sim. Esse bebezinho pode fazer também distúrbio hidroeletrolítico, que é... Ai, meu Deus, que palavra difícil. Não é nada de palavra difícil. É como se fosse uma desidratação. O bebezinho desidrata, então ele fica com pouco líquido, com pouco sódio, com pouco potássio, né? Porque bebezinho prematuro, ele não vai conseguir sugar muito bem no peito, ou às vezes ele está em dieta zero, não pode mamar porque está com uma infecção, né? Então precisa ter um aporte, precisa estar com soro na veia para garantir que ele vai receber esse líquido. Às vezes, se ele ainda não está, ou por alguma outra coisa, né, ele pode fazer esse distúrbio hidroeletrolítico, pode desencadear crise também. Distúrbio da glicemia, né, mesma coisa, ele está com baixa ingesta, ele não está alimentando 100% do que ele deveria, né, ou não está alimentando nada. Então, às vezes, o aporte não está muito bacana e ele faz uma hipoglicemia, pode fazer crise convulsiva. Né? Então, são muitos detalhes que aumentam a chance do bebezinho ter uma crise convulsiva, fora a própria prematuridade. Né? Esses são agentes externos. Agora, se a gente pensar só na prematuridade, o bebezinho que nasceu prematuro, às vezes não era nada de infecção, nada disso. Às vezes a mãe tinha uma incompetência istmo-cervical. Então o colo do útero dela não era forte o suficiente para manter aquele bebezinho dentro do útero. Né? O bebê começa a pesar no colo e aí o colo acaba dilatando e esse bebê nasce. Então não é um bebê que sofreu nenhuma injúria e tal, mas ele nasceu prematuro. Então ele é um bebê que ainda não está maduro, ele é pré-maturo, né? Então ele está imaturo, ele é muito sensível. Qualquer coisa pode fazer com que ele apresente, né, um quadro convulsivo. É uma coisa que acontece também, as crianças prematuras, como elas têm essa sensibilidade muito grande, os vasos também, as veias e as artérias também são muito sensíveis. Então, às vezes, durante, né, a vida mesmo dele ali, as primeiras horas, os primeiros dias, ele sofre alguma, por exemplo, precisa ventilar mais forte, ou um manuseio mais intenso desse bebê, ou às vezes nem nada, só por sensibilidade do vaso mesmo, sangra, o vaso rompe dentro do cérebro, que é a hemorragia intraventricular, que é muito, 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 muito comum. Né? Quase todos os prematuros apresentam algum grau de hemorragia intraventricular, que é um sangramento dentro do cérebro. Então, né, esse sangramento, o sangue, eu costumo dizer assim, o sangue, quando a gente vai pegar alguma coisa molhada, aumenta o risco de dar choque, né? Então, o sangue ali dentro do cérebro, no parênquima cerebral, dentro ali né, embebendo aquele cérebro todo, ele vai funcionar como a água para a eletricidade. Então, vai aumentar a chance desse bebezinho ter crise. Ótimo. Né? Então, que é fácil, a família tem que entender por quê. Como assim está sangrando dentro do cérebro dele? Então, sangra porque
essa criança tem os vasos muito sensíveis, então qualquer coisinha pode romper um vaso e sangrar. Então, a hemorragia periintraventricular é outra causa muito comum e bastante importante, não só de crise no período neonatal, como também de complicações futuras, né? Então, a criança às vezes fica com déficit motor, então com comprometimento da força, do equilíbrio, da coordenação, às vezes um comprometimento cognitivo mesmo, então do desenvolvimento da linguagem, do aprendizado, né? Então, são situações que podem, assim, não ficar restritas àquele período em que ele sofreu a injúria. São situações que vão se refletir durante toda a vida dessa criança, né, desse bebezinho. Então, né, você pega um monte de pacientinho, né, prematuro, que nasceu prematuro e hoje está, né, enfrentando as dificuldades que foram geradas lá atrás, naquele nascimento. Então, são vários detalhes que podem levar a criança prematura a ter uma crise convulsiva. Muitos, né? Eu acho que eu não tenho, assim, números exatos, mas se eu for pensar, assim, no meu dia a dia, eu acho que uns 70% das crianças que nascem prematuras vão ter pelo menos alguma vez ou uma situação em que a gente possa pensar que ela teve uma crise epilética, uma crise convulsiva. Inclusive, na própria UTI, né? Nesse tempo, Sim. se tentar se restabelecer para sair, né? De uma vez, assim. Exatamente. A grande maioria tem ali ainda durante a internação, né, hospitalar. Né? E infelizmente, são muito comuns os quadros, né? Graças a Deus que a maioria tem a crise por conta de uma dessas outras injúrias ou por conta da prematuridade mesmo, e a grande maioria não vai evoluir, não vai se tornar uma criança epilética. Né? Ele teve a crise por conta daquela situação, por conta de uma infecção. Resolveu a infecção, resolve a crise também. Né? Mas alguns não, alguns, por exemplo, a criança que tem uma hemorragia periintraventricular, né, que ela é dividida em graus, um grau 2 ou 3 tem mais chance de, no futuro, ele se tornar uma criança epilética. Né? Mas não quer dizer que quando o bebezinho nasce prematuro, que teve uma crise, ou 2 ou 3, que ele vá ser epilético o resto da vida. Né? A vida toda. Ainda bem. Ainda bem. Não, eu ia dizer... Uma outra coisa também que acontece é a icterícia. E a icterícia não é só nos prematuros. A icterícia, as crianças de termo também podem apresentar. Né? E se for uma icterícia, né, que é quando a criança fica amarelinha, né, aumenta a bilirrubina no sangue. Então, quando a criança tem os níveis de bilirrubina aumentados, então ele está ictérico, está amarelinho, e aí eu vou dar a dica para a mãe. Às vezes a gente olha o bebê, ele não está amarelinho, olha embaixo da língua, assim, ó, no freiozinho da língua. Às vezes é ali que está o amarelinho. Né? Outra coisa engraçada, o bebê chora, aí a gente vê que ele está mais amarelinho, fica vermelho e amarelinho. Então, se você achar que seu bebê está amarelinho, carrega ele para o pediatra para tirar a dúvida. Porque essa icterícia, se ela chegar no nível mais avançado, mais elevado, ela pode desencadear uma crise. Né? A bilirrubina vai lá no cérebro e estimula a ocorrência de crise. Então, tem que ficar bem atento para isso também. Então, as causas, infelizmente, de crises no período neonatal dos prematuros são muitas variáveis. Então, a gente tem que ficar bem de olho. Sim. Né? Bem como você disse, assim, até, né, você falando e pensando, assim, a maioria dos pacientes que eu atendo realmente, pelo menos uma crise, né, tiveram no período de... Mas aí, como você disse também, né, complementa, graças a Deus, que não continuam, que o número, a porcentagem é bem reduzida aí, né, na quantidade. Graças a Deus, né, porque é complicado. Porque assim, né, as crianças, como o cérebro está desenvolvendo ainda, né, então às vezes a gente consegue controlar a crise, né, ou reverte essa situação que desencadeou a crise, e a criança não vai apresentar mais nada. O cérebrozinho dela consegue controlar e não tem crises seguidas que aí vai fazer um diagnóstico de epilepsia. Sim. Né? Ainda bem que a maioria fica bem.
Uhum. É uma coisa assim. Então, se é uma mãezinha que está com o bebê na maternidade, na UTI, está ali, né, de olho, uma coisa assim. É difícil até às vezes para a gente. Para mim, eu não vou dizer quantos anos que eu sou neuropediatra, senão vocês vão descobrir minha idade. Mas, às vezes até para mim, ou para outros colegas que tenham mais experiência mesmo com bebezinho prematuro, às vezes é difícil a gente identificar a crise. Uhum. Porque são umas crises que são umas crises meio estranhas, assim. Então, às vezes, o bebê ele fica só com o olharzinho virado, assim, então uma versão ocular, o olhinho parado. Aí uma dica é a gente fazer assim, ó, tampa o olhinho do bebê e solta, Uhum. para ver se ele volta para o lugar. Se ele não voltar, o bebê continua ali, fica de olho, tem alguma coisa errada aí acontecendo, né? Uhum. Outro tipo de crise, a criança parece que pedala, fica com a perninha assim, fazendo uma pedaladazinha, né? E aí são muito sutis as crises, então a gente acha às vezes, não, ele está só mexendo, né? Mas aí um jeito de descobrir se é crise ou não, é exatamente mexendo no bebê. Então, se o bebezinho está naquele pedalarzinho e a gente segura a perninha dele e para, provavelmente não era crise. Agora, às vezes, a gente mesmo segurando, você sente a contração muscular. Às vezes o bebê não vai ter força para fazer o movimento, porque você é muito mais forte do que ele quase não tem músculo, né? O prematuro. Mas às vezes você sente, né, a contraçãozinha muscular acontecendo. Né? Às vezes são movimentos mioclônicos, todo mundo já teve mioclonia, gente. Quando a gente sai da academia, que a perna fica tremendo, assim, todo mundo já teve mioclonia. Não quer dizer que é epilepsia, não. Mas, às vezes, o bebezinho fica só com aquela contração muscular ali, né? E pode ser uma crise. Ele fica, né, puxando o ombrinho tremendo assim. Pode ser crise. Né? Um piscar, né, que a criança não para de piscar, às vezes o sugar, e aí o sugar é um problema, né, porque a criança às vezes tal, não é crise, mas ela fica com aquele movimento assim, na boquinha, né, como se estivesse sugando. Uhum. Geralmente não é crise, mas pode ser um tipo de crise também, no prematuro. Né? Então, se você observa que a criança faz muitas vezes aquilo ou permanece por algum tempo naquele movimento, né? Porque a característica da crise é ela ser sequenciada, então ela vai estar sempre fazendo aquele movimento. Então, um jeito de diferenciar é assim, né? Observando se a criança fica repetindo aqueles movimentos. Uhum. Né? Essa é uma das questões, assim, né, também, como identificar, porque que nem tu disse, né, são sinais muito sutis a maioria das vezes, assim, né, e aí os pais ficam, como você disse também, os profissionais também, né, porque às vezes você olha e fala, ai meu Deus, será que... Sim, muitas vezes a gente fica em dúvida. Isso. Né? Eu costumo pedir para os pais filmarem. Eu falo assim, quando você tiver em dúvida se é crise ou não, filma. Porque às vezes a gente, né, vendo, às vezes mostra para um colega, mostra para outro, né, vamos ver, gente, se você... Né? Ou então, às vezes, a mãe filma, ou a família filma uma vez, aí vê que é um tipo de crise. Filma uma segunda vez, gente, fez igualzinho o movimento. Então, né, é mais um indício que essa criança pode realmente estar fazendo crise, porque aquele é um movimento repetido, então ele sempre faz aquele movimento. Sim. Então, o filmar é importante, acho que para todos os profissionais. Graças a Deus, hoje, né, todo mundo filma. O que mais tem telefone de pai e mãe é filmagem de menino. Sim. Então, isso é importante para a gente, né? Não só nas crises, em várias situações. Às vezes, filmar uma marcha, filmar o jeito que come, enfim. Aí se a gente começar, a gente vai a noite inteira aqui. Não, até hoje inclusive, aconteceu, eu estava em atendimento com uma prematura, hoje é o terceiro atendimento, só que ela ficou 2 semanas sem vir, e aí os pais chegaram e falaram, nossa, ela evoluiu super bem e tal, né? Só que aí, ela tem uma questão com um vínculo muito forte com os pais, além, pela idade dela, é muito forte mesmo, né? E aí eu não consigo avaliar, ela chora comigo e tal, eu falei, gente, mas como é que eu vou saber que essa menina tá, né? Aí eles sacaram, cada um sacou seu celular e começaram a mostrar. E realmente, a menina faz tudo que ela precisa fazer, né? Mesmo com a idade corrigida, ela tem
assim, mostrou tudo que eu queria que ela fizesse comigo, então o celular realmente salvou o atendimento, né? Porque ela tá em casa, né? Ela tá no ambiente seguro dela, né? Ali não, ali ela, meu Deus, o que é que vão fazer comigo aqui nesse lugar? Essa mulher louca de branco, o que é que ela vai fazer com, né? Então, eu gosto muito, eu sempre peço para os pacientes filmarem, não só crise, mas em geral, para todos os meus pacientes eu peço para filmarem e para eu poder ter esse feedback. Mas no caso da crise, né? O importante, às vezes, é isso, a gente comparar uma situação, né, uma filmagem anterior com uma filmagem atual e conseguir ver se realmente aquele comportamento se repete. Então, isso me dá mais uma indicação de que é crise. E essa questão também de segurar o membro, né, se é o bracinho, segura e ver se interrompe. Porque se for um movimento involuntário, vai parar. Mas se for crise, não vai parar. Vai continuar, né, a contração muscular. Então, o olhinho. Então, o bebezinho fica muito vesgo, né? Todo bebezinho, porque eles têm uma imaturidade ali do controle muscular, né? Da movimentação extrínseca do olho. Então, se ele tá vesguinho assim, você tampa o olho e volta ao normal, ótimo. Ok, agora se ele tá meio vesguinho, você tampa o olho e ele tá com o olho no mesmo lugar, aí pode ser crise. Ali tem uma pergunta, Bia. Temos a possibilidade de acontecer tipos diferentes na mesma criança? Tem, existe sim, são crises multiformes, né? Pode ter vários tipos de crise numa mesma criança e às vezes até no mesmo acontecimento, numa só ocorrência, a criança fazer vários tipos de crise. Então, às vezes a criança começar, né, com uma manifestação, por exemplo, autonômica, ela fica pálida ou sua frio, fica arrepiada, e depois ela apresenta uma movimentação tônico-clônica. Ou às vezes ela começa com desvio de olhar e faz uma atonia, uma queda de cabeça. Né? Então pode. E às vezes, não só no meu, às vezes um dia tem uma de ausência, no outro dia tem uma mioclonia. Né? Então num dia ela para e no outro dia ela tem um movimento mioclônico do braço. Então pode ter muitos tipos de crise, né, em uma só criança. Pode ocorrer. E também assim, às vezes a criança tinha uma crise, olha, sempre apresentava mioclonia do membro superior direito. E aí, de repente, ela começa a apresentar crises tônico-clônicas generalizadas. Às vezes ela evolui. Não quer dizer que uma é pior que a outra, né? Mas só que as crises podem ser diferentes, sim. E como que... tirando as crises sutis, né? Que a sugestão também é da filmagem, né? Para que se possa realmente diagnosticar. Mas essas crises que são mais evidentes, assim, o que tu indicaria os pais fazer? Como eles procederem? Porque realmente né, o movimento que o paciente faz realmente é um pouco assustador, assim, né? A pessoa não sabe, né? Não sabe como reagir. O que tu indicaria? Com certeza. Quem já viu uma crise convulsiva, né, sabe que dá um pânico mesmo, né? Você acha que a criança... Doutora, ele estava quase parando de respirar, ou ele parou de respirar, né? A gente escuta muito isso. Sim. Ele ficou ficou todo roxo. Então, além do movimento, tem essas outras características que apavoram mesmo, né? Então, assim, o que todas as pessoas, não só os pais, mas se você estiver no shopping, você vê alguém fazendo uma crise convulsiva, você vai ter que tomar essa atitude. Então, primeira coisa, proteger a cabeça. Você não vai segurar a cabeça para tentar interromper o movimento, não. Você vai pôr um travesseiro, um pano, alguma coisa para que, se essa pessoa fizer movimento com a cabeça, ela não bata numa superfície mais dura e acabe, né, sofrendo um traumatismo craniano, por exemplo. Então, proteger o polo cefálico, virar a criança de lado, o paciente de lado, né? Para que, se ele tiver secreção na boca, a secreção sai pelo canto da boca. Se eu deixo a pessoa deitada, né,
nas costas, a secreção vai para o fundo da garganta, então ela pode engasgar. Né? É uma coisa assim que as pessoas têm muito medo, mas isso não acontece, é um mito, é de que a pessoa vai sufocar com a língua. Isso não vai acontecer. Tá? Então eu digo isso e falo, nunca, jamais, em tempo algum, enfie o seu dedo na boca de alguém que está tendo uma crise. Vai ficar sem ele, provavelmente. Vai ficar sem ele. Eu já atendi um paciente, eu não atendi esse paciente, eu atendi a criança lá no Clínicas, durante a residência. O pai enfiou o dedo na garganta, na boca da criança para tentar, a criança fez uma hipertonia, um trismo, né, que é hipertonia da boca, e ele não chegou a cortar o dedo completo do pai, não, mas ficou pendurado, assim. Então, foi o menino para neuro e o pai para cirurgia para reconstruir o dedo. Sim. Então, é perigoso. Então, deitar de lado, proteger o polo cefálico, né, e esperar. Chama o SAMU, chama o bombeiros, enfim. Leva a criança, põe no carro, leva para o hospital, né. Se for um bebezinho, um bebê prematuro, uma criança pequena, eu falo para a mãe, faz como se você fosse dar de mamar para ele. Então, pega o bebezinho no colo, a cabeça um pouco mais elevada e viradinho de lado. Tá? Então, nisso eu estou protegendo o polo cefálico dele, né, e estou deixando ele de lado para caso a secreção saia pelo canto da boca. Outra coisa também, epilepsia não pega. Então, você encostar num paciente, numa pessoa que está tendo uma crise, você ficar todo sujo da baba dela, do suor, do xixi ou do cocô, não vai fazer com que você se torne epilético. Né? Infelizmente, isso ainda existe muito essa falsa, né, esse mito aí. Então, você pode ajudar, que só vai fazer bem para você e para o paciente. Você não vai correr o risco nenhum, né? O risco só se você enfiar o dedo na boca dele, aí você está correndo risco. Também não precisa enfiar a colher na boca, não precisa passar álcool no pé, não precisa dar álcool para cheirar, nada disso. Isso é bem comum também. Bem comum, é segurar a pessoa de lado, posicionar a pessoa de lado, proteger a cabeça e chamar um atendimento médico de urgência. Né? Isso é importantíssimo, assim, e vai garantir que essa pessoa, né, tenha, assim, não corra um risco maior. Se ele ficar com a cabeça assim, ele pode realmente, né, aspirar. Pode realmente ir secreção para o fundo da garganta e ele aspira e pode fazer uma pneumonia, enfim, aí, né, pode complicar a situação desse paciente. Na verdade, essa informação deveria ser, todos nós deveríamos, acesso a gente tem, né? Mas deveria ser de conhecimento de todos, justamente como você disse, né? Na hora de precisar ajudar, você não se apavora, você vai lá e consegue ajudar. Porque tá... Eu acho que o se apavorar, todo mundo vai se apavorar. Sim, né? Eu acho que só mesmo realmente quem tem muito manejo ali com a situação, atendimento, quem faz atendimento de urgência e tal, ou já passou aquela situação muitas vezes, né? Que não se apavora. Mas se é uma mãe que vê aquilo acontecer pela primeira, segunda vez com seu filho, aí realmente, né? Eu tenho um afilhado e ele apresentou uma crise convulsiva febril na minha frente e eu não sabia o que fazer. Eu fiquei assim uns 5 segundos sem ação, né? Mas por quê? Porque é meu, né? Se é um paciente, não, eu corro, resolvo e tal, mas o meu não, aquilo me travou um pouco depois que eu falei, não, peraí, o especialista aqui sou eu, vou ter que ir, né? Sim. Então, isso aí, imagina uma mãe, né, leiga, então, ver aquilo é apavorante mesmo. Às vezes eu pergunto para a mãe, quanto tempo durou? A mãe fala, doutora, a vida inteira. Sim. Eu não sei, deve ter durado 1 hora a crise dele. Não, amiga, 1 hora eu tenho certeza que não durou. Eu não sei, durou muito, demorou demais. Né? Então, às vezes, assim, até na hora de colher a história, às vezes a gente falar quanto tempo durou é meio difícil do paciente te dizer. Sim. Eu sempre pergunto, você pôs ele no carro, você chegou até onde? Você chegou no hospital, ele ainda estava em crise? Quanto tempo é da sua casa para o hospital? Não, no meio do caminho ele parou. Quanto tempo, então, até o meio do caminho do hospital? Então, botar situações mais concretas, assim, né? Porque realmente, na hora da crise, você fica meio apavorado ali. Não dá para ter muita noção de tempo, não. Né? Então, é isso.
se você, por acaso, presenciar uma crise convulsiva, né, em um pacientinho, seja adulto, seja criança, posicionar de lado, proteger a cabeça e chamar o atendimento de urgência. E nunca enfiar nada na boca da criatura. É apavorante mesmo. A pessoa... É. Eu também, eu tenho, não sei se minha mãe está assistindo a live, mas inclusive meu pai ele tem epilepsia. Então, hoje, quer dizer, há muitos anos ele não tem mais crises, né? Graças a Deus, porque assim, realmente elas eram apavorantes, assim. Então, é bem como tu disse, assim, daí tu consegue, não é que tu tá acostumado, né? Mas aí, como você procede é um pouco diferente, assim, mas é apavorante mesmo. E assim, né, para acalmar os corações, a pessoa não fica com o batimento cardíaco reduzido ou não vai deixar de respirar. O que na verdade acontece é que a respiração ela fica mesmo mais superficial. Né? Então a pessoa não vai fazer aquela inspiração muito profunda. Então às vezes dá a impressão de que o paciente não está respirando, né? Mas ele está numa respiração mais superficial. Né? E assim, às vezes essa respiração mais superficial pode fazer com que fique, né, um roxinho, então uma cianose na boca, às vezes na ponta dos dedos, né? Mas não é que ele está tendo uma parada respiratória, a menos que seja uma crise longa. Né? Se é uma crise de 15, 20 minutos, aí é um paciente que, né, uma crise que não passa, né, mas aí são situações muito pontuais, isso não é o usual, mas se for uma crise mais longa, aí sim, esse paciente pode correr um risco de ter uma parada respiratória, né, um comprometimento cardiovascular, mas isso é mais raro, não é o comum de acontecer. Geralmente as crises são curtas, autolimitadas, né? Sim. O próprio organismo consegue se recuperar e interromper a crise. Então, tentar manter a calma na hora da crise. Na medida do possível. E lembrar, na medida do possível, exato. Né, eu acho que educação, né? A gente vai lá para a educação. Acho que se tivesse, por exemplo, cursos pequenos, assim, aulas na escola mesmo, criança a partir, sei lá, de 7, 8 anos de idade, né? De primeiros socorros, a criança, né? Você vai crescendo com aquilo e aquilo não se torna tão apavorante. Sim. Né? Eu acho que seria bem legal. Quando eu era criança, eu ia adorar ter tido aula de primeiros socorros. Ia ser bem interessante. Até tem uma questão que foi nos passada, da questão da síndrome de West, né? Misturando assim, mas que se caracteriza, né, como muitas crises. Sim, a síndrome de West é uma crise, né, é uma crise caracterizada por espasmo. Então a criança faz um espasmo, ela faz, né, um movimento assim, como se tivesse tomado um susto, né, um sustinho assim. E são espasmos infantis, né? Às vezes é síndrome de West, às vezes são outras crises, mioclonia benigna da infância, né? Mas essas são benignas. Agora, o West não. O West, ele vai, por conta dessa persistência das crises, a criança vai, né, tendo comprometimento do desenvolvimento, da função cerebral mesmo. Então, são crianças que geralmente evoluem para um quadro parecido com uma criança que tem uma paralisia cerebral. Então, comprometimento motor, comprometimento cognitivo, né? E as crises são assim, o espasmo, né? E assim, esse é bem fácil de caracterizar, porque as crises são muito frequentes, às vezes a criança tem 20, 30 espasmos no mesmo dia, então a criança fica o tempo inteiro fazendo assim, então caracteriza essa sequência das crises, né? É uma alteração, é um comprometimento que vai ocorrendo contínuo, é relativamente fácil de diagnosticar, né? Infelizmente, o tratamento ele não é eficaz em todas as crianças, né? A grande maioria delas evolui para um quadro mais complexo, mas se é uma criança que é identificado logo a crise e é iniciado logo o tratamento, ele tem mais chances de não ter comprometimento, né? Então, a gente não pode ficar protelando muito o tratamento, né? Eu até peço aqui para os colegas pediatras que por acaso estiverem assistindo, se você suspeita que o seu paciente
tem um quadro de espasmos infantis, né, não espera chegar no especialista para tratar, não. Já começa a tratar. Porque a gente perde, às vezes, um tempo muito precioso para aquela criança, né? Então, não esperar tratar. E se você é mãe de um paciente, de uma criança que você acha que está tendo espasmos infantis, enche o saco do pediatra ou vai atrás por conta própria do neuropediatra, mas também não espere que aquilo vá desaparecer sozinho. Né? E também não espere que a criança apresente uma perda de aquisição ou um atraso de desenvolvimento para procurar. Né, ir atrás. Então, se você vê, né, depois eu posso até... não sei como é que eu vou conseguir fazer isso, mas às vezes eu te mando e tu põe na página, às vezes um videozinho que tenha, né, algumas situações. E se botar no Google também de síndrome de West ou espasmos infantis, você consegue ver vários vídeos, né, que vão fazer você, será que é isso que meu filho está tendo? Né? Então, mas a síndrome de West não tem relação com os prematuros. O prematuro, ele tem mais chance de desenvolver síndrome de West do que as outras crianças nascidas a termo. Mas não necessariamente, né? Não é porque é prematuro, teve uma crise que vai ser West. Né? Mas o prematuro, ele tem uma chance maior do que os outros bebês de desenvolver síndrome de West. Né? A relação com a prematuridade seria essa. E Josefine, assim, ó, na tua prática profissional, assim, né? O que tu... Eu tô olhando o horário aqui, já estamos quase lá. Na questão, Como assim... não, já são 15 para as 9, então nós já estamos queimando o horário. Nós começamos às 8, né? Já são 15 para as 9. Sim. Nossa, a gente fala bastante, né? Nem passa o tempo, voa. Viu, mas na tua prática profissional, assim, Josefine, na questão, né, da prematuridade, você indica, né, os pais de todo prematuro ter um acompanhamento durante um tempo para que possa realmente, né, acompanhar, realmente, como a própria palavra diz, né, a evolução desse bebê, ou só os bebês que tiveram intercorrências sérias, né, durante a internação na UTI? O prematurinho, a gente tem que pensar que ele é um bebê que ele não nasce pronto. Ele não teve tempo para se desenvolver de forma adequada. Né? O bebê a termo, ele já nasce e o cérebro dele ainda não está completamente desenvolvido. Imagina um bebê prematuro. Né? Então, se é, por exemplo, um bebezinho que durante o período neonatal nasceu prematuro, ficou internado e durante a internação ali teve uma crise. Então, a primeira coisa que tem que fazer é investigar, né? Lá na internação vai ter que ser investigado. Vai fazer uma imagem desse bebê, às vezes vai fazer um eletro, muitas vezes já vai iniciar a medicação. Mas se é uma situação que não é essa, a criança nasceu prematurinho, mas evoluiu bem, não teve nenhuma intercorrência maior, assim, recebe alta. Esse bebezinho, mesmo que ele não tenha tido nenhuma intercorrência, ele deve ser acompanhado. Né? Tanto a puericultura, que é a consulta com o pediatra, sequenciada, né? 7 dias, 15 dias e mensal, mesmo que ele não tenha nada. O acompanhamento com o neuropediatra nos marcos do desenvolvimento, então, 1 mês, 2 meses, 4, 6, 9, 12, 15, 18 e 24 meses. Né? Então, ele não precisa ir todo mês no neuropediatra igual ele vai no pediatra. Mas ele precisa ficar fazendo esse acompanhamento, né? Uma coisa super importante para os pais. Toda consulta de puericultura deve ser medido o perímetro cefálico. Então, se você leva seu bebê no pediatra e ele não mediu o perímetro cefálico, o que eu acho quase impossível, mas fica de olho. Se ele não mediu, mede o perímetro cefálico e anota aqui no cartão. Né? Porque é um parâmetro muito importante de acompanhamento. Né? E além do acompanhamento médico, todos os bebês prematuros, tendo tido ou não intercorrência, eles devem fazer estimulação precoce. Com a físio, com a fono,
com a TO, né? Então, é uma criança que precisa avaliação de terapias adjutivas. Não adianta ele ir no médico todo mês, não. Ele tem que ir no médico todo mês, mas tem que fazer esse estímulo, né? Porque às vezes é um bebê, já nasceu prematuro, às vezes ficou muito tempo internado na UTI, então é um ambiente que ele vai ser pouco estimulado. Então, tem que ter estimulação precoce. Então, aí outro alerta para os colegas pediatras que fazem plantão em UTI ou berçário. Nasceu prematuro, já, no dia da alta, já manda o papelzinho com encaminhamento para estimulação precoce. Né? Aí, mas vai fazer estimulação precoce com que profissional? Depende da criança. Aí a equipe, né, de terapeutas vai avaliar. A TO, o TO, a físio, a fono, e vai ver, precisa trabalhar aqui, então vamos para físio, vamos para TO. E às vezes, muitas vezes faz, na verdade, o atendimento em conjunto, né? Esse bebezinho passa por todo mundo porque tem que estimular, né? E é estimulação precoce, né? E aí a gente continua acompanhando para ver o desenvolvimento dessas crianças, né? E aí o desenvolvimento do prematuro, ele é diferente também do desenvolvimento do bebê a termo. Sim. Né? A gente tem que fazer a idade corrigida. Todo mundo que tem um prematuro na família ou que já acompanha prematuro, né, tá bem, já conhece bem esse termo. Então, idade corrigida é a idade, né, a gente volta lá, qual a data que esse bebezinho deveria ter nascido. Então, sei lá, ele nasceu dia 10 de janeiro, mas ele deveria ter nascido dia 15 de fevereiro. Então, ele não vai completar um mês de idade corrigida, né? Eu vou fazer aqui uma conta bem simples. Ele não vai completar um mês de idade corrigida no dia 10 de fevereiro. Ele vai completar um mês de idade corrigida no dia 15 de março. Então, é um mês depois, né? Vou contar como se o aniversário dele da idade corrigida fosse a data que ele deveria ter nascido. Quando ele alcançou o termo, né? 40 semanas. Né? Esse é um cálculo assim que é um pouco chatinho de fazer, o profissional que tem que fazer, mas a família é pensar nisso. Estava previsto para ele nascer dia 15 de fevereiro, né? Então eu vou contar ali aquela data como se fosse, né, a data do nascimento do bebê, mas não é a data do nascimento, é só para eu contar a idade corrigida. Então ele tem 4 meses de nascido, mas ele só tem 2 de idade corrigida. Então, eu vou esperar desse bebê prematuro um desenvolvimento de 2 meses, e não de 4. Sim. Né? Mas se é um bebê que está sendo ali estimulado, está na estimulação precoce desde o dia que saiu da maternidade, às vezes ele com 4 de idade cronológica e 2 de corrigida, mas ele já alcança algumas coisas de 4 meses. Né? Então, é primordial essa estimulação precoce. Né? Eu prefiro que demore a ir lá comigo e vá antes na terapia para começar a estimulação precoce do que, às vezes, falar assim, não, eu esperei a sua consulta para ir começar a estimulação. Eu quero chorar. Não, amiga. Tinha que ir logo. Então, fica meu pedido para os pediatras. Prematuro, saiu da maternidade, saiu do berçário, vai-te embora direto para a estimulação precoce. A nossa a consulta com o neuropediatra só é daqui 6 meses. Não espera 6 meses, não. Vai-te embora para a estimulação precoce. Isso. Porque, afinal de contas, né, eu vou defender também, né, o meu assado, que não sou boa. O profissional, ele está capacitado para isso, né? Claro. O médico tem, sim, uma colocação bem importante, né, nas pessoas, assim. Mas se o profissional é capacitado, né, por que não? Porque vai esperar. Exatamente. Tem que ter essa estimulação. Até porque, por exemplo, se é uma criança que nasceu prematurinha, esperou a consulta com o neuropediatra para iniciar a terapia, né? Então, só conseguiu 6 meses depois. Então, imagina, a criança perdeu 6 meses de estimulação. Né? Então, é uma criança que, às vezes, ele já poderia chegar lá na minha consulta com desenvolvimento ótimo para 6 meses, mas não. Ele ainda está ali patinando porque não foi estimulado. Né? Então, na verdade, é todo mundo trabalhando em equipe. Ele vai nas consultas médicas para acompanhar o desenvolvimento, para investigar ou identificar alguma intercorrência, né? Então, por exemplo, se essa criança, ele está fazendo estimulação precoce, mas ele continua sem ter um desenvolvimento adequado.
Ou vem apresentando um quadro de hipertonia, que é ficar durinho, né? Então, para as mães dos prematuros, fica de olho se o bebezinho fica muito com a mãozinha assim, ó, o polegar fechado, né? O punho fechado com o polegar incluso, com o polegar embaixo do dedinho. Então, e às vezes o profissional, o terapeuta, o físio ou o TO, a fono, ele vai identificar isso. Uhum. E vai falar para a mãe, ó, não espera a consulta de 6 meses, não. Vai antes, porque eu estou observando isso aqui no bebê. Sim. Né? Então, é importante. Eu quero mandar um alô aqui para minha amiga Josi, que foi minha chefa na residência. Que está aqui com a gente. Que bom. Mas, assim, ó, Josefina, nosso tempo já está esgotando. Infelizmente, acho que Puxa vida! eu acho que vamos pedir uma liberação maior para o Instagram, porque esses dias também nós fizemos uma sobre amamentação, aleitamento materno, né? E aí, quando eu olhei, faltava 1 minuto, aí tinha que sair todo mundo correndo, né? Mas, assim, eu acho que foi muito válido, assim, eu particularmente vou dizer, né, perante as pessoas, assim, eu gosto muito de te ouvir, eu gostei muito da aula, assim, e a tua conversa é uma conversa muito acessível, né? Não é cheia de termos técnicos, não que a gente não possa falar, mas, assim, é de bom entendimento, de clareza, de honestidade também, ó, vai lá e faz, né? Precisa. Então, assim, foi um prazer mesmo. Pena que o tempo. Nossa, eu adorei também, eu adoro. Estou sempre pronta. Uma boa E aí, eu não conversa. sei se tem alguém que queira fazer algo, não sei se mandaram alguma pergunta mais específica para ti, a gente pode Então, aproveitar isso. eu anotei aqui mais ou menos o que, né, algumas pessoas tinham me falado. Já foram as Mas, assim, pessoas que se me tiver perguntaram. outras questões, a gente, né, conforme a tua. Eu acho assim, se você trabalha com prematuro ou tem um prematuro na família, é ficar sempre de olho, né? Se você acha a criança que está alguma coisa estranha, filma, leva para o médico, né? Se você está recebendo alta desse bebê ou está dando alta para esse bebê, você é profissional de saúde, não deixe orientar essa família, que é importante, mesmo que o bebê esteja completamente saudável, se é prematuro, tem que fazer estimulação precoce. Né? Geralmente, até 1 aninho de idade, eles ficam fazendo. A mãe pergunta assim, vai até quando? De quando começar a andar, geralmente a gente dá alta. Mas não vamos esperar, porque quem dá alta também não sou eu da terapia. Quem dá alta da terapia é o terapeuta. Sim. Não é o médico. Né? Então me pergunto, quando que ele vai fazer até quando? Eu não sei. Pergunta lá para a Alessandra, não tenho nada a ver com isso, não. Sim. Né? Mas eu sempre tenho que fazer o estímulo. Né? E o estímulo na terapia e o estímulo em casa também, gente. E celular, vídeo do YouTube, mesmo que seja da Dora Aventureira, que teoricamente é educativo, não é estímulo para bebê. Estímulo para bebê é ficar no chão, é brincar, é brinquedinho de apertar, de pôr na boca, de fazer barulho, de ligar a luz, né? iPad, celular, é só o Rivotril elétrico. É só para o pai e para a mãe conseguir fazer alguma coisa na paz do Senhor. Mas não vai estimular o seu bebê. É verdade. Então não fica feliz porque o bebezinho de 1 ano já sabe fazer assim no YouTube e escolher o vídeo, não. Quando vem falando com todo contente me contando isso, eu fico com raiva. Eu digo, não, pode não. Eu quero saber se ele já está empilhando 3 bloquinhos em cima do outro. Nossa. Não quero saber se ele já escolhe o vídeo no YouTube, não. Infelizmente, a tecnologia, né, essa precocidade, né, na tecnologia é muito presente, infelizmente. Eu acho que, assim, vai ter acesso à tecnologia. O que não pode é ser assim, a atividade principal da criança, que infelizmente é o que a gente tem visto muito, né? Está sendo a atividade principal da criança. Mas então, muito triste. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu que agradeço o convite e estou sempre pronta aqui, viu? Então, tá, qualquer coisa nós te chamamos de novo. Tomara então, que tá bom. não vou dizer logo porque a gente não sabe, né? Mas que o encontro também possa ser presencial, né? Com um bom chimarrão. Sim. Toda aquela... Sim, tenho muita saudade do chimarrão, porque eu não aprendi a fazer. Eu sempre tomava dos outros, né? Agora eu não posso tomar que eu não sei fazer. Fiquei sem. Vamos esperar que isso aconteça ainda, né? Para que a gente possa trocar mais informações, enfim. Mas foi muito bom mesmo.
Né? Muito obrigada. E qualquer coisa, nós também estamos à disposição, caso, né, você Então, deseje. tá ótimo. Tá bom? Então, muito Tá obrigada. bom. Boa noite para todos. Um beijo aí para todo mundo. Eu vi um monte de gente conhecida aí, a Flavinha, a Josi, Michele, Ricardo. Ixi, tem um monte de gente. Até meu marido entrou na live. Viu? Vivi, que é minha amiga lá de Brasília. Ixi, um Ó, monte de gente. É bom, né? bom, A coisa boa da internet é isso. A gente acaba chegando perto de todo mundo. com certeza. Mas então tá, obrigada, boa noite, pessoal. Muito obrigada Obrigada. pela participação de todos. E até um próximo encontro, então. Tá bom? Tá Abração. bom. Um beijo, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.